Olá pessoal, meu nome é Kátia e nós iremos apresentar o capítulo 14, que fala sobre as concepções liberais do século XX. Bom, gente, nós iremos começar falando sobre o legado da escola tradicional. A escola tradicional visava o conhecimento acumulado, sendo o ensino intelectual e livresco, ou seja, o ensino ele era pautado no que continha nas cartilhas e nos livros, não havia outra forma de ensino-aprendizagem senão através do que continha nos livros, né? Conforme a sociedade se industrializava, a educação exigia reformas radicais, expressas em muitas teorias pedagógicas e experiências escolares. Bom, gente, a escola tradicional ela surgiu, com a criação das escolas formais, ou seja, com o surgimento da educação formal. Porém, a educação na escola tradicional ela era muito rígida. Os professores eram muito rigorosos com os alunos. Bom, exemplo disso é a relação professor-aluno. Era uma relação magistocêntrica, ou seja, centrava-se no professor e no acúmulo de conhecimento. O conhecimento que o professor tinha, que possuía, ele transmitia aos alunos. E a figura principal é a do professor, tanto que programas de curso, disciplina, práticas adotadas, tudo isso era desenvolvido pelo professor. Na verdade, o professor era o centro da educação. A imagem do aluno não tinha tanta importância como a do professor. A metodologia era aula expositiva, centrada no professor, exercícios de fixação, como leituras repetidas e cópias, porque naquela época era usado, os alunos aprendiam através de decorar. Eles decoravam. Na verdade, eles não era bem, não podia dizer que eles aprendiam, eles decoravam, porque era usado muito ditados, essas práticas que faziam com que os alunos decoravam sim as disciplinas. O conteúdo era esforço intelectual de assimilação de conhecimento, daí o caráter abstrato do saber, o verbalismo e a preocupação em transmitir saber acumulado. O exagero desse aspecto leva a um distanciamento com relação à vida aos problemas cotidianos e atuais, porque, na verdade, os alunos eles aprendiam apenas as disciplinas, né? Como eu disse, o que continha nas cartilhas. Então, não aprendiam coisas atuais, da atualidade, do cotidiano. Eram apenas o que continha nos livros. Avaliação. A avaliação era através de provas. O instrumento central de avaliação desvia o aluno do objetivo de estudar para a vida, por estudar sempre preocupado em estudar o que será avaliado, ou seja, estudar para a escola, né? A prova, na verdade, ela era usada apenas para ajudar o aluno a fixar aquilo, né? Como o foco era praticamente, né, o decorar, eram utilizadas provas para que o aluno decorasse mesmo o que ele já tinha visto antes. Do ponto de vista epistemológico, a educação, a escola tradicional era empirista. Dava ênfase na assimilação por parte do aluno do conhecimento que ele é e que deve ser adquirido por meio de transmissão, sem exigência de maiores elaborações. Do ponto de vista antropológico, era essencialista. O professor tem em mente um método universal de ser humano a ser alcançado. E no ponto de vista axiológico, a instituição da escola surgiu sob o signo da hierarquia da vigilância, né? As normas garantem a submissão do aluno para quem a obediência é virtude primária. E a disciplina por meio de castigo corporal mantém a ordem pela intimidação, ou seja, o professor ele intimidava os alunos através de castigos castigo corporal, né? Ou seja, se o aluno tentasse manifestar desejos, pensamentos, ele era, né, sobressair ao professor, ele era, né, castigado, inclusive com castigo corporal.
A escola nova, e depois, né, já no século XIX, surge então a escola nova. Aí o indivíduo deveria se preparar para a sociedade dinâmica, aprender a aprender. Maior ênfase nos processos de conhecimento do que em seu produto propriamente dito, tornando o ensino mais acessível. Aí chega a parte em que é levada em consideração a criança, né? A criança é o sujeito da educação, dando importância às suas necessidades e estimulando a sua própria atividade. Aí sim, aí já é a forma de ensino que temos hoje, né? O aluno está no centro do processo, cabe ao professor despertar a atenção da criança. Bom, gente, aí, né, a relação professor e aluno já passa a ser diferente, né? Podemos ver que aí o aluno é que se torna a figura central no ensino e não o professor. O conteúdo precisa ser compreendido e não decorado. Precisa se descobrir o saber, o conhecimento, daí aprender a aprender, né? Surge esse termo, aprender a aprender. Precisa se descobrir o saber, o conhecimento. Bom, a metodologia é aprender fazendo, priorizando a pessoa integral em razão, sentimentos e ações. Aí sim é levado em consideração os desejos dos alunos, a figura dos alunos, né? Os programas e horários tornam-se maleáveis, a fim de acompanhar os ritmos individuais. Laboratórios, oficinas, hortas e até imprensa são criados para facilitar a aprendizagem dos alunos. A avaliação é o processo de aquisição de conhecimento por parte do aluno, não um sistema classificatório. É condenado ao sistema de prêmios e competições substituídas pela cooperação e pela solidariedade. Se na escola tradicional era utilizado o sistema de prêmios e competições, já na escola nova, essa prática é condenada, né? O que faz com que os alunos não fiquem numa eterna competição, querendo sobressair sobre os outros, assim, com uma certa maldade, né? E a avaliação, como foi dito, né, é uma avaliação que é levado, que é feita para trazer o conhecimento. E ele não por exemplo, o foco da aprendizagem, não é a prova. E sim, ela faz parte do conhecimento do aluno. Ela não é o principal ponto não é o principal ponto que olha se o aluno aprendeu ou se ele não aprendeu através disso. A avaliação ela faz parte, ela vem como se fosse no meio, né, da aprendizagem dos alunos. Olá, eu sou a Tamires do Polo de Divinolândia e eu vou falar sobre a escola nova e pragmatismo. Uma proposição é verdadeira quando funciona, orienta sobre a realidade. Nada é estável, tudo está em constante movimento. Recusa sistemas fechados, atende-se aos fatos, ações. O pragmatismo visa o desenvolvimento integral do homem e da sociedade. John Dewey, 1859-1952, sofreu influência de William James. Ele afirmava que a educação é uma reconstrução e reorganização da experiência, que nos capacita para as experiências seguintes. O pragmatismo, então, significa ação e prática. Ele foi utilizado pela primeira vez por Sander Peirce e depois pelo seu discípulo William James. E essa corrente filosófica diz que a teoria é importante, desde que ela tenha uma função prática, trazendo uma nova concepção pedagógica, que foi criada por John Dewey, que foi o grande representante do pragmatismo e do movimento Escola Nova. Para ele, as informações devem ter caráter prático, ou seja, todo o conhecimento que o professor transmite só é possível se ele tiver algum vínculo com a vida do estudante.
deve receber o aluno com todas as suas potencialidades. O professor, então, seria um mediador do processo de ensino-aprendizagem. Mas vale ressaltar que Dewey e os pragmatistas produziram pensando na sociedade capitalista, uma sociedade onde o consumo e o trabalho são importantes. Então, precisa-se de uma educação que faça e que se tenha uma disponibilidade de mão de obra e forme pessoas que saibam viver em sociedade, tendo a função de formar cidadãos para viverem no mundo capitalista. O escolonovismo no Brasil. O movimento da Escola Nova só começou na década de 20, com diversas reformas esparsas do ensino público. Suas ideias expressam-se de maneira clara em 1932, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, cujos principais signatários foram Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho. O manifesto surgiu em uma época de conflito entre os adeptos da escola renovada e os católicos conservadores. No período do Estado Novo, o movimento renovador entrou em recesso, ressurgindo na década de 50. Em 1950, Anísio Teixeira criou o Centro Popular de Educação, conhecido como Escola Parque. Em 1964, com o golpe militar, houve a tentativa de implantação da tendência tecnicista. Bom, o escolonovismo no Brasil ele começou na década de 20 e teve grande impulso em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, surgindo o conflito entre os adeptos da escola renovada e dos católicos conservadores, que controlavam a educação elitista tradicional. Anísio Teixeira foi importante, pois ele difundiu as ideias pragmáticas no Brasil, criando a Escola Parque com a intenção de atender a todos os alunos, independente de sua classe, com uma educação integral que preparasse para o trabalho e a cidadania. Ele criticava a escola tradicional, acreditando que deveria se valorizar o conhecimento e não o método de memorização e repetição da escola tradicional. Deveria oportunizar que o aluno aprenda e desenvolva suas potencialidades. Queria democratizar o ensino, diminuir os índices de analfabetismo. As ilusões da Escola Nova. Os teóricos da Escola Nova estavam convencidos de que a verdadeira democracia seria instaurada pela Escola Redentora, na qual todos poderiam garantir um lugar ao sol, a partir de seu talento e esforço. Segundo Dewey, o desenvolvimento tecnológico e a vida democrática tinham na escola um instrumento ideal, por meio do qual os benefícios da educação seriam atendidos a todos indistintamente. Essa pedagogia ainda se inscreve no horizonte dos ideais liberais e, como tal, se funda na aceitação e não no questionamento dos valores burgueses. A sociedade, como tal, não é colocada em questão em momento algum, como acontece nas teorias socialistas. A aparente equalização de oportunidades, na verdade, dissimula a reprodução do sistema, isto é, são dadas poucas chances reais para que os filhos de operários deixem de ser proletariado. Contraditoriamente, o ideário da Escola Nova contribuiu para uma maior elitização do ensino, sobretudo no Brasil, ao dar ênfase à qualidade e à exigência de escolas aparelhadas e professores altamente qualificados. Colocou a escola pública em posição inferiorizada, incapaz de introduzir novas didáticas. Alguns prejuízos resultaram da assimilação inadequada das novas ideias e da tentativa de sua implementação sem critérios. A crítica ao autoritarismo desencambou em ausência de disciplina. A ênfase dada ao processo é confundida com o aligeiramento do conteúdo e o risco do puerilismo, a supervalorização da criação e depreciação do adulto. A tendência tecnicista surge a partir da década de 60, com o modelo empresarial, modelo de racionalização típico do sistema de produção capitalista, conhecido como Taylorismo, que se baseia na especialização de funções e, como consequência, a separação entre o setor de planejamento
e o de execução do trabalho. Características do tecnicismo. Objetivo: adequar a educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica. Conteúdo: informações objetivas que preparem o indivíduo para o mercado de trabalho. Método: planejar o trabalho educacional, cabendo ao professor executar em sala o que foi planejado fora dela. Estabelece um ordenamento das metas a serem cumpridas. Especifica-se o desenvolvimento a ser alcançado pelo aluno, evitando objetivos vagos. Verificação passo a passo do cumprimento ou não dos objetivos propostos pelo método avaliativo. A tendência tecnicista tem como objetivo a formação de um indivíduo mecânico, sem opinião, mas com uma especialização para o mercado de trabalho. Se deu no período da ditadura militar. Sabemos que foi um período opressor e silenciador. Sofreu a influência do behaviorismo, onde o indivíduo fica limitado a certas ações, onde o aluno é apenas um receptor dos conteúdos de sequências transmitidos pelo professor. O professor, por sua vez, podemos dizer que se torna uma marionete, pois transmite o que o manual didático informa. A ciência tem uma grande exaltação, sendo considerada verdadeira. O tecnicismo no Brasil. 1950. A implantação da indústria de base acelerada, industrialização, consequente crescimento do setor de serviços. O sistema educacional vigente não tinha condições de oferecer os recursos humanos exigidos pela expansão econômica. 1960. Pressionaram o governo por mais vagas nas escolas, bem como por sua adequação às novas necessidades. Ditadura, Acordo Meca-Usaid. A burocracia do ensino foi intensificada, afogando os professores em papéis nos quais deviam ser detalhados os objetivos de cada passo do programa, com suas funções inferiorizadas. O professor tornou-se um simples executor de ordens vindas do setor de planejamento, a cargo de técnicos de educação que, por sua vez, não pisavam em sala de aula. A inclusão de disciplinas técnicas no currículo teve por consequência a diminuição da carga horária de algumas, da geografia e história, e a exclusão de outras, como filosofia. Críticas ao tecnicismo. A tendência tecnicista é tributária de uma visão tecnocrática e cientifista que orienta o pensamento contemporâneo. O cientifismo exalta a ciência e despreza outras formas possíveis de conhecimento do mundo. Decorre daí o mito do especialista, cuja valorização excessiva deve-se à fragmentação do saber em diversos campos, as ciências particulares, o que deixou para cada especialista a investigação rigorosa de uma pequena parte da realidade. Ao enfatizar a especialização, a tendência tecnicista descuida da visão do todo. E com a tendência tecnicista surgiram duas leis. A Lei número 5.540, do ano de 1968. Esse texto fala que revestiu-se de um caráter autoritário que caracterizou-se a quase totalidade dos atos do regime militar, de tal modo que, além de enfatizar no artigo 16, parágrafo 4º, a manutenção da ordem e disciplina, demonstra-se uma preocupação saneadora, ainda pouco sistematizada pelo oferecimento de formação cívica e física aos estudantes. Em resumo, a política educacional instituída precisou adaptar o sistema educacional ao atendimento dos interesses do governo da época, ditadura militar, que tinha como meta um crescimento econômico urgente do país, custasse o que fora preciso, reprimindo seus opositores e com o intuito de formar homens para o mercado de trabalho e a produção, e não apenas para o mundo social. Lei 5.692, do ano de 1971. Essa nova orientação dada à educação representava a preocupação com o aprimoramento técnico e o incremento da eficiência e maximização dos resultados, e tinha como decorrência a adoção de um ideário que se configurava pela ênfase no aspecto quantitativo, nos meios e técnicas educacionais,
na formação profissional e na adaptação do ensino às demandas da produção industrial. A profissionalização referida pela lei assenta-se sobre a intenção de estabelecer-se uma interação direta entre formação educacional e mercado de trabalho. Conclui-se que esse período foi marcado pela valorização do homem como máquina para o trabalho, e para acelerar esse processo foi enfatizada a questão dos ensinos técnicos e profissionais, que ganharam força na época, pois formavam os trabalhadores mais rápido do que as universidades, e poucos tinham a oportunidade de frequentar um centro universitário naquela época. A escola tradicional baseia-se no acúmulo de conhecimento, com ensino intelectualista e livresco, com caráter empirista e metafísico, de senso comum. A escola nova permitiu que se aplicassem métodos que condiziam mais com a criança, que não mais era considerado um mini adulto, buscando solução para os problemas educacionais. A tendência tecnicista deixou reflexo na escola, padronizando, fazendo dos professores refletidores dos padrões pré-elaborados. Bom, isso foi tudo e esperamos vocês no fórum.